Oi, oi, se alguém, passando aqui na intro, bem rápido, prometo pra vocês. Se alguém tiver algum, eu tô usando Kden Live pra editar e eu não sei muito do software. Se alguém tá... Bom dia, gente. Tô aqui pra fazer a segunda parte do vídeo dos elencos da WCS. Um vídeo que eu... Vocês já viram, se você tá vendo essa segunda parte, imagino que você já tenha visto a primeira parte. Não tem muito o que falar, é o mesmo estilo. Eu vou fazer linha cronológica. Vai ser o time que veio mais cedo de 2024, é o time que veio mais tarde. Só que essa segunda parte, então só vai ter os times do final, da parte mais pro final de 2024. Talvez essa semana ainda eu faça o vídeo de 2025. Que por mais que só seja um time, eu acho que é muito bom esse vídeo de 2025. Mas assim. Não tem muito o que falar não. Fiquem aí com o vídeo. E na verdade não fiquem aí com o vídeo, porque dessa vez eu lembrei de gravar a intro. Então já vamos começar logo falando sobre o primeiro time que vocês estão assistindo. É Timeless, do estágio 2 da ENEI. E outra coisa, só um comentário antes. Eu percebi que no último vídeo eu não deixei muito claro, tipo, por que esses times são interessantes, esses elencos são interessantes. E eu quero deixar isso mais claro, porque eu acho que é uma coisa divertida de saber por que esses elencos são tão interessantes, por que eu gostei tanto de fazer vídeo sobre eles. E é isso, eu vou especificar mais as pessoas em si, o que o elenco fez. Primeiramente vamos começar com o Flex EPS do time, que era o Rocket. E assim, não tem muito o que falar não. O Rocket ele não teve uma época, não teve uma história na Overwatch League. Vai pra TSM, pra Wisp. Depois ele continua no Timeless. E termina no começo de 2025 ele vai pro Timeless. E no resto de 2025 ele joga com a Nightmare. Só que não é com o time lendário que ganhou do time do Crazy Raccoons, não. É com o time da Nightmare pós a compra da GK. Ou seja, era com o pessoal como o Rhino, o pessoal como Painkiller, esses caras aí que estavam jogando ao invés de ser o pessoal mais forte, entendeu? Então, por mais que ainda seja um time muito forte, aquele time da Nightmare, não era o time mais forte de todos, não era um time gigante assim como era anteriormente. Porém, ainda era um time forte, conseguiu fazer uma bagunça principalmente no Mid-Season Clash, na Esports World Cup. E é isso. Não tem muito o que falar sobre ele. Infelizmente, ele atualmente está jogando pela DSG, que foi rebaixada na ENEI. E assim, infelizmente eu vou ter que não pode segurar a mão pra falar isso. Ele tá sendo provavelmente o pior jogador do time. Ou é ele ou é o Lep, eles estão jogando muito mal, não estão conseguindo transcrever as forças antigas dele, as coisas do time dele nesse time atual da DSG. Ele e o Lep foram os motivos da DSG ter sido rebaixada. Assim, se você perguntar pra qualquer pessoa que viu os jogos, você pode falar que eles estavam jogando num nível muito abaixo da OWCS, não só da DSG, mas tipo, da OWCS em si, o que é meio bizarro se você for pensar, mas enfim. E é isso, eu espero que ele melhore. Eu gosto do cara, eu acho que ele é forte, eu acho que ele consegue se virar principalmente. E é isso, não tem muito o que eu falar mais sobre ele não, porque agora eu vou ter que passar pro outro Flex EPS que tinha no Timeless, que não está jogando esse jogo, e eu acho que ele jogou só um jogo pela Timeless, o que é absurdo, porque é o Seonjun, que jogou um pouquinho pela Seoul Dynasty na Overwatch League, e depois que acabou a Overwatch League, ele ficou na Timeless por duas estágios, pelo estágio 1 e pelo estágio 2, passa pela TSM, Shikigami, pela Shikigami da ENEI, entrando em 2025 ele vai para From The Gamer na Coreia, joga pela Onside Game na Coreia e termina 2025 com a Away Game, considerado o melhor time não partner da OWCS Coreia. Atualmente ele está jogando com Dallas Fuel, onde ele foi uma peça fundamental para a vitória do Stage 1 da ENEI que eles tiveram. Jogou muito bem, é um cara que assim, ele consegue jogar com personagens fora do meta muito forte e além disso consegue jogar personagens no meta mais forte ainda, o que é muito difícil atualmente. Você normalmente tem os caras que são muito bons no meta ou os caras que são muito bons no off meta. Ele é um cara que tem muita força em ambos e isso é muito importante para o CWCS atualmente, porque a gente não sabe como que vai ser o meta pra frente. Aliás, tem que fazer um vídeo sobre o meta que tá tendo atualmente. Vocês vão ver esse vídeo aí.
Enfim, e é isso, ele é um cara que tá jogando muito bem. É muito esquisito ele ter saído da Away, mas como a Away acabou, ele foi direto pra Dallas Fuel. É bom ver um cara desses jogando no top nível, principalmente da NA, que tem muito mais visibilidade que as outras regiões. E é muito bom ver ele, porque eu gosto muito dele, faz tempo que eu acompanho ele. Principalmente na época da Onside da Away Gaming, eu gostava muito de ver esses dois times. E saber que ele tava nesses dois times, jogou bem nesses dois times é muito forte. E é isso, esperando o melhor pra ele desse próximo ano aí. Passando agora pro Hitscan do time, que tá jogando dessa vez o Chopper. Bom, vocês vão ver que é um padrão desses jogadores, principalmente da EMEA e da NA, eles não têm Overwatch League, não tem tempo na Overwatch League. E eles jogaram por muitos times que normalmente, muito comumente, não tinham org na OWCS. Era bem comum isso, mas enfim. Ele joga pela Wisp no comecinho de 2024. E depois ele joga o primeiro e segundo estágio com a Timeless. Depois ele sai pro terceiro e pro quarto estágio e fica com a TSM. Ele começa com a 2025, em 2025 com a Timeless e depois vai pro Young and Beautiful até o meio do ano. Depois que finaliza o ano da WCS, ele joga a Faceit League Masters, que, se vocês não sabiam, ela continua rodando na off-season da Overwatch League, não, da WCS. Ele continua jogando com o Team Z por tipo um mês e meio, eu acho. E é isso, atualmente ele tá no Team Z ainda, eu acho, porque teve eu não lembro qual foi, eu acho que o Team Z desbandiu recentemente, então eu não sei como é que ele tá atualmente. Mas é um cara que eu queria ver voltando jogando WCS. Eu acho que ele é um cara que tem nível, sabe? Principalmente sabendo que tem... o foda é que Hitscan é provavelmente a coisa mais forte da WCS atualmente. Nós temos Chronic, PGE, Tri, porra, quem mais? O Little, são os caras muito fortes. Até o pessoal dos times mais fracos, porra, X-Ten, o PDK, são os caras muito fortes. Então é difícil ver ele achando um lugar, infelizmente, porque eu acho que ele é um cara muito bom. Ele só tá numa região que Hitscan é muito forte. Se ele tivesse até na EMEA, eu acredito que ele conseguiria um lugar em algum time, porque por mais que... É o que eu tô falando, a NA tem Hitscans muito fortes. E é isso, atualmente ele joga na Faceit Masters, seja segunda divisão da WCS, e eu espero que ele consiga pelo menos tentar, né, brigar pra subir pra WCS, porque eu gostaria muito de ver ele jogando. Enfim, passando para o tanque do time que não tá jogando, o Ice, se eu não tô errado, foi um substituto que eles pegaram pra esses dois jogos que eles jogaram nesse dia. E é chato isso, porque eu não escrevi nada sobre o Ice, porque eu escrevi sobre o Hiker. E é isso, você tem que ouvir sobre o Hiker que não está jogando esse jogo. O Hiker foi um cara que, como eu disse anteriormente, não joga na Overwatch League, passa rapidamente pela Wisp. Eu até acho que a maioria da roster da Timeless atualmente, desse jogo que eu tô falando aqui, era da Wisp e eles foram chamados foram comprados pela Timeless para jogar o WCS. Então eu acredito que não tem muito o que falar. Eles são... O Wisp virou Timeless depois de um tempo. E ele fez a mesma coisa que muitos jogadores aqui fizeram. Ele sai da Timeless e vai pra TSM até o fim do ano. E fica lá até o fim do ano. E passa a primeira metade de 2025 jogando pela Timeless. A Timeless eu acho que jogou a segunda divisão por um tempinho também. Eu não sei, mas eu acho que jogou. Atualmente, ele não jogou o resto de 2025. Em 2026, ele foi contratado pela DSG. Só que dessa vez ele não tem culpa porque ele não jogou nenhum jogo, se eu não tô errado. Então assim, não jogou nenhum mapa até. Então ele não tem culpa pelo rebaixamento, mas fica mal na carreira tá nesse time da DSG. Enfim. Eu queria ver ele jogando mais, mas eu acho que, assim, querendo ou não, o Thread está jogando muito bem. Ele é o melhor ou o segundo melhor jogador do time de longe. E é foda ver que ele tá no time que vai ser conhecido por ser rebaixado. Por ser um dos dois times partner que foram rebaixados. O outro foi o Team Peps, infelizmente. Mas é isso, tomara que ele ache um lugar pra ele, porque é o que eu falei. Ele não tem lugar na DSG, porque o Thread com certeza vai continuar com a DSG pra frente. E é isso, eu quero ver ele jogando num time de nível dele e que ele aumente esse nível mais pra frente, porque é um cara que eu acho que é muito massa ver ele jogando. Enfim, passando agora pra linha de suporte, tá? Do Timeless, que é uma puta linha de suporte. Eu vou começar falando com o CJ, que ele é o menos interessante dos dois, mas ainda assim é
muito massa. Ele, por sua vez, teve uma passagem na Overwatch League. Ele jogou rapidamente pela Valiant, foi tipo uns 3 meses ele jogou pelo Valiant, depois voltou pro Contenders. E é isso, não tem muito o que falar. Ele, depois do Timers, ele vai pra TSM e pra Nightmare no final do ano. Passa 2025 inteiro com SSG. E atualmente joga pela Dallas Fuel, onde ele é campeão da NA e está jogando muito bem. Um adendo também, ele foi coach do Jill Cux, que foi um time de Calling All Heroes, que eu não sabia que ele tinha sido coach, que é muito massa saber, porque ele é um cara muito pique, é muito legal saber que ele é coach de um time assim do Calling All Heroes, que é uma coisa muito massa. Enfim, se você não sabe o que é Calling All Heroes, não se preocupe, quando estiver rolando eu vou fazer um vídeo sobre Calling All Heroes, porque é uma cena muito forte, é um negócio bom pra você aumentar a sua cena base de competitivo de Overwatch. Enfim, passando agora pro mais interessante de todos, Opener. Vamos começar que o Opener é o main suporte do time. Joga muito bem de Lúcio e só. Assim, eu não vou vocês vão entender o que eu tô falando. Ele passa rapidamente pela Toronto Defiant na Overwatch League, onde ele é conhecido por ser muito ruim. E assim, a questão é, se ele fosse ruim nos momentos, seria uma coisa. Tudo bem, ele joga um mês, tá bom, não conseguiu se adaptar. Mas ele era bom nos momentos que todo mundo era bom e era ruim nos momentos que ele precisava ser bom. Ele não era clutch. Não era um jogador que conseguia entrar lá batendo no peito e falar, não, eu me viro aqui, não. Ele era conhecido por ser muito, muito unclutch. E nos momentos que precisava de vitória, precisava de jogada dele, não conseguia virar a chavinha pra virar essa jogada, o que é irônico, porque vocês vão entender o que vai acontecer. Enfim, depois ele fica na Timeless pelo primeiro e pelo segundo estágio. Depois ele passa por muitos lugares. Ele passa pelo Great Showman, que é um time da EMEA. Depois ele passa pela 99 Divine, lá no Japão. E termina o ano pela Heijokdong, na Coreia do Sul. Outro time que foi muito massa, que eu até ia fazer o vídeo. Eu ia estar nesse vídeo, só que no final das contas não está, porque tem outro time da Coreia que foi um pouquinho mais interessante. Enfim, ele termina 2025, 2024 pela Heijokdong. Em 2025 ele é contratado pela T1, ou seja, um time partner, o que é muito massa e tudo mais, só que ele meio que vira bode expiatório da eliminação meio humilhante pra Way Gaming. E é chato falar isso, mas ele foi uma razão deles terem perdido o último mapa na eliminação pra Way. É um mapa que é um jogo que eu considero fazer um vídeo sobre esse jogo, porque eu acho que é um jogo lendário. Eu acho que é um jogo que tem vários jogadores que fizeram performances incríveis nesse jogo. E ele acabou de estar no lugar errado, na hora errada, no último mapa, e basicamente perdeu o jogo pra eles. Ele virou bode expiatório e foi demitido da T1. Depois da T1, ele vai pra Onside Gaming, onde ele joga até hoje. Pra quem não sabe, Onside Gaming é meu time, da WCS Coreia. E ele tá jogando muito bem. Ele ganhou da T1 como vingança na primeira semana e chorou depois de ganhar, o que é incrível, incrível. E por mais que eu acho que a meta tenha desviado um pouco do que a Onside Game era boa, eu ainda acho que eles conseguem fazer uma brincadeira, eu ainda acho que eles conseguem talvez classificar pros playoffs da Ásia, o que vai ser bem interessante de ver semana que vem. E é isso. Atualmente ele teve a redenção dele. Agora, acabou o time. Esse time não foi tão bem quanto deveria ter ido, né, no estágio 2. Se eu não tô errado, eles perderam nas quartas de finais dos playoffs e não classificaram para nenhum evento de LAN, o que é chato, porque são jogadores interessantes. E é isso, não tem muito o que falar não. Perdão. Esse time desbandiu depois do estágio 10. E vocês estão vendo aqui como de cada um foi. E eu acho interessante esse time porque tinha 2 imports da Coreia que jogaram muito bem em times mais pra frente. E além disso ele tinha jogadores que ganharam vários estágios da NA. Se eu não tô errado, eu acho que daqui o único que não ganhou um estágio da NA foi... Os únicos foram o Chopper e o Hiker. E o Opener, né, que não jogou mais na NA. Os outros todos já jogaram por algum time que ganhou alguma coisa da NA e ganharam alguma coisa, algum estágio da NA. Ou algum estágio no geral. E é muito massa ver isso. Eu acho que é uma coisa legal ver esse time.
E é isso, eu escolhi esse time, ele é o time menos interessante desse vídeo, mas eu acho que eu gostei dele porque é o que eu tava falando. São portos coreanos muito interessantes que jogaram e fizeram histórias, são muito famosos por coisas importantes atualmente. E saber que eles jogaram no time, não só no time da ENEM, mas no time da Timeless, que não fez tanta coisa, é meio surpreendente. Enfim, fiquem agora com eu daqui a 10 minutos quando eu gravar a parte da Coreia do Sul. Oi, quanto tempo? Então, como vocês podem ver aqui, Coreia. Eu não vou jogar muito, porque eu percebi que o vídeo está meio grande. Porém, esse aqui é o segundo time mais interessante. Eu achei legal que ficou mais ou menos na ordem. Ficou o time menos interessante pro mais interessante. Por mais que eu acho que esse aqui tenha bem empatado com o segundo time. Mas esse time é muito absurdo de massa, velho. Tipo, essa... Cara, vou só falar sobre eles, não é? Por que eu tô aqui, né? Enfim, vamos começar pelo Knife. O Knife é um jogador que é de DPS. Ele joga tanto de flex quanto de hitscam. Principalmente atualmente onde ele tá conseguindo jogar muito de hitscam, mas depende, enfim, vocês vão descobrir. E ele é um cara que jogou pelo Paris Eternal por um tempo, por muito pouco tempo ele jogou por esse time. Eu acho que foi uns 2, 3 meses. E depois ele joga pelo Yeti. No início da WCS, no primeiro estágio da WCS ele joga pelo Yeti, que também era um time que eu considerei falar sobre no começo. Enfim, depois... Me perdi, perdão. Depois de jogar pela Fnatic, que acaba no final do estágio 2, ele joga 2025. A maioria dos 25 ele joga pela Team Liquid da NA. E finaliza o ano com a Onside Gaming. Ou seja, muito massa daí. Eu não sabia disso, eu não vi ele jogando com eles. Mas eu acho que é muito massa a Onside ter ido de Knife pra Inspint. Muito absurdo. E atualmente ele joga pela Zeta Division, onde ele é um ótimo jogador. E provavelmente vai ganhar o estágio 1 com a Zeta Division. Tipo assim, eu não consigo... Esse é o jogador mais interessante e ao mesmo tempo menos interessante. Porque ele era uma dúvida muito forte até 2025. Tipo, e não é até agora 2025, não. É até tipo metade de 2025 e ninguém sabia se ele ia vingar mesmo ou não. Aí ele foi pra um side e as pessoas pensaram que ele não ia vingar. Porque, porra, um side game era um time mais fraco da Coreia e tudo mais. Só que ele foi pra Zeta Division e ele tá jogando muito bem na Zeta Division. E isso é incrível, é até meio irônico que no jogo que vocês estão vendo a final a gente tá jogando contra a Zeta, né? Eu não tinha nem percebido antes agora. Mas enfim, eu acho muito massa saber que esse cara tá indo bem, porque esse cara é muito legal de assistir. E como vocês podem ver, se bem que esse era um meta muito escroto, né? Enfim. E é isso, ele é um cara que não precisa ser ou hitscam ou flex, isso é muito importante pro jogo atual, que a gente tá vendo uns metas de duplo flex e duplo hitscam meio assim, aleatórios. Então é bom ter um cara que sabe jogar os dois e saber que ele vingou com a Zeta Division de tudo, que tava prometendo ser um time pica, e ele era a principal questão do time, agora não é mais questão porque ele é do caralho. É muito massa. Enfim, passando pro de facto flex DPS do time, Checkmate. E esse cara tem coisa pra falar, hein, porra. Checkmate, flex DPS do time, ele joga de 2020 a 2023 pelo Florida Mayhem, ou seja, ele ganha o título de 2023 com o Florida Mayhem, o último título da Overwatch League, que eu sei, já tem um ring, que é bem absurdo. E ele começa a WCS no Team Rock, que era um time que eu ia falar na primeira parte e acabei não falando porque o vídeo ia ficar muito longo, mas era um time da Europa que tinha era um time árabe que tinha 3 árabes que atualmente não jogam. Tinha o TVNT, que é o de facto o melhor diva do jogo atualmente, e tinha o Checkmate, mais um jogador desse time que eu vou falar quando a gente chegar lá, e 2 jogadores árabes que nunca mais jogaram no Tier 1 desde então. Muito engraçado saber disso. E tem muito o que falar não. Bem massa. Bem massa esse time. E eu esqueci de falar sobre... Não consegui falar sobre ele na primeira parte. E eu não vou falar aqui também porque senão vai ficar muito grande. Mas é um time muito interessante, muito esquisito. Enfim, depois de jogar com a Fnatic, ele joga o 2025 inteiro na Alcatia, onde ele pega em segundo lugar tanto na EWC, no Mid-Season Clash,
Nossa, dei essa cena. Perdão, eu tô vendo o jogo também. E eu acabei de ver um vídeo que eu vejo direto atualmente, que é o Flora sendo executado a pau pelo Knife. Enfim, ele joga a 2025 inteiro pela Alcatia, onde ele pega segundo lugar no Mid-Season Clash, no Esports World Cup, e no World Finals ele pega segundo lugar também, com um time muito legal da Alcatia, que era um time que jogava muito bem com a Symmetra dele. Ele é provavelmente a melhor Symmetra coreana do mundo atualmente, e de Symmetra mesmo, ele deve estar atrás do Yubi. E é isso. Atualmente ele está jogando no Team Falcons, e assim, não tem muito o que falar. O Team Falcons tá meio ruim atualmente, e ele tá penando pra jogar bem. Ele consegue ainda jogar muito bem, mas assim, infelizmente o Overwatch é um jogo de time, né? E ele não pode carregar sozinho. Isso que eu posso falar. Os jogadores do time dele não estão jogando tão bem quanto ele. Enfim, passando agora pro meu jogador favorito, meu segundo jogador favorito desse time, Donghak. Donghak é um cara que ganhou o Rookie of the Year com a Overwatch, no último ano da Overwatch League em 2023. E ele joga com a Yeti no começo de 2025 e depois vai pra Fnatic. E no começo de 2024 ele joga com a Yeti e depois vai pra Fnatic. Começando em 2025, ele joga pela T1 o ano todo e continua na T1 até hoje. Eu não tenho muito o que falar. Ele é um monstro, cara. Assim, tipo, ele é provavelmente o melhor tanque de dive que a gente tem atualmente, se não é o melhor. Top 3 fácil, top 2 até, provavelmente. O cara é muito bom. E saber que ele... não tem muito o que falar, não. Só pra vocês terem uma ideia, num meta que não é nem um pouco dele, porque por mais que diva seja dive, ele não tem uma diva tão forte. É o único personagem dive que ele não tem. Ele entrou pra ganhar um jogo contra Crazy Raccoons, virou o jogo contra Crazy Raccoons na base da diva, que ele não joga, da Zarya, que ele não joga, do Doomfist, que é absurdo, que não é meta faz anos e ele conseguiu jogar com isso, e de Malga, que ele não joga, mas é fácil, então não conta tanto. Enfim, ele é um cara que é muito monstro, e se fosse pra querer alguém, sem contar um side game e a Zeta que já vai, eu queria ver a T1 no Champions Clash atualmente, só porque deve ser muito massa ver o Donghak jogando. O último, ele só fez uma LAN na história da OWCS, que foi o World Finals agora com a T1, onde ele tomou uma virada meio esculachada pra Twisted Minds. E quem sabe o que aconteceria se eles não tomam essa virada. Sim, é uma coisa muito, muito, muito difícil de pensar, ver aquele time da Twisted Minds perdendo pro time da T1. Mas é isso. Atualmente, por mais que a T1 esteja penando um pouco, eu acho que tem chance deles irem pro Mid-Season Clash, ia ser legal. Passando agora para a linha de suportes, que é a parte mais interessante desse time com tudo. Eu vou começar com o Iziak, que ele é... Vocês vão entender porque eu vou começar com o Iziak. Enfim, Iziak começa jogando no Valiant em 2017, primeira temporada da Overwatch League. Em 2019 ele vai pro Shanghai Dragons e fica com o Lee Jae-gon, o outro jogador desse time, até o fim da Overwatch League com o Shanghai Dragons. Shanghai Dragons é o time que é um dos dois times a ganhar 2 títulos da Overwatch League junto com o São Francisco Shock, e em grande parte por causa dessa linha de suporte, porque os dois eram monstros, não tinha muito o que falar. E assim, o Iziak era muito consistente, ele tinha principalmente uma Ana, mas assim, ele conseguia jogar muito bem de Ana, de BAP, de Kiriko, quando a Kiriko lançou ele conseguia jogar bem. Zenyatta, ele tinha um Zenyatta muito forte. E é isso. Depois ele fica com o Rock, aquele time que eu falei lá atrás do Checkmate, com o Rock Sports, time que era muito escroto, no começo de 25. E depois de sair da Fnatic, ele se aposenta. Passando agora para o jogador mais interessante desse time, Lee Jae-gon. Esse cara. Ele começa jogando em 2019 com o Shanghai Dragons e ganha, é participante muito forte, como eu disse anteriormente, do time de 2021 que ganhou o bicampeonato da Overwatch League, seguido ainda que seja. E termina a Overwatch League com o Boston Uprising, num time meio escroto com o DK, que eu mencionei lá na parte 1. Depois da Overwatch League, ele vai pra Runaway no começo da WCS, um time que também é muito esquisito da Coreia, que eu ia falar, mas como
eu acho que eu mencionei, não queria estender tanto aquele vídeo, ia ficar muito longo se eu falar das missões honrosas, mas era um time muito legal que ele tava no Runaway. E depois da Fnatic, ele se aposenta também. Ele é um cara que ele é conhecido mais ou menos por ser o último Lúcio divertido de se assistir. É muito esquisito falar isso, porque ele é um cara, tipo, principalmente atualmente, você vê que ainda tem jogador. Violet, Fanny e Astro ainda jogam o WCS. Só que assim, mesmo ele jogando, eles não têm o mesmo molho do DJ Go. Eles não são a mesma coisa. O Violet nem joga mais de Lúcio direito. E o Fanny Astro, ele tá muito mais consistente, porque o time da TM precisa que ele seja muito mais consistente. Diferente do Lee Jae-gong, que ele podia, não vou dizer brincar, mas ele tava mais livre, principalmente no time da Fnatic, entendeu? Então não temos mais jogadores como ele de Lúcio, infelizmente, atualmente. Temos caras muito mais consistentes e parrudos, que nem Chorong, que nem Tio, que nem... Porra, o Fanny Astro atualmente, que teve que virar isso, que nem o Landon, por exemplo, sabe? E é foda. Eu acho foda porque era muito bom assistir. Lúcio era o personagem, porra, era o suporte mais divertido de assistir no jogo. E atualmente não é tanto assim, porque... porque não tem mais porquê eles serem assim. Eles não precisam ser mais assim no jogo que nós temos atualmente. Por isso que eu tô rezando que tem um meta que você possa cheirar a pó de Lúcio. Esse é o meta que eu quero. O meta que eu quero é que possa ter Lúcio cheirado a todos os tipos de droga. E foda-se. E é isso, esse foi o time do Fnatic. Foi um time que vocês estão vendo aí. Primeira semana da WCS Coreia do Sul, enfim. É um time que ele não conseguiu classificar para o Champions Clash. Infelizmente, eles perderam para a Zeta Division. E ficaram na posição de 4º a 5º lugar. E desbandiram depois, como vocês puderam ver, a maioria dos jogadores foi para um canto depois desse jogo. Tanto é que eu acho que nenhum deles jogou junto de novo, o que é muito triste. Esse time eu considero um dos times mais interessantes da WCS, porque, querendo ou não, essa roster é muito absurda. Você vê, tem 2 campeões, tem 2 bicampeões, tem um Rookie of the Year, tem um cara que atualmente, ele é vice-campeão do Champions Clash no mundo, tem um cara atualmente que ele é uma das maiores promessas da Coreia, e eles não ganharam nada com isso. É muito esquisito falar assim, mas era um time que não conseguiu engatar, não conseguiu ter a química que precisava para ganhar muita coisa, principalmente na região estacada que era a Coreia do Sul. Enfim, mas é bom saber que de jogadores, pelo menos todos eles conseguiram algum tipo de sucesso antes ou depois de entrar com a Fnatic. Passando agora para a EMEA, que é provavelmente o time mais interessante desses 3 de hoje. Oi, quanto tempo? Esse aqui é o vídeo agora, fazer a parte da EMEA. É um time do estágio 4 da EMEA, ou seja, o final do final do final da EMEA, o último estágio. E é um time que, assim, eu particularmente achei hiper interessante. É um time que eu lembro que eu vi, eu falei, pô, esse time tá legal. E ver onde esses caras pararam, principalmente depois desse time, é muito, muito, muito interessante. Enfim, falar sobre o time, não é mesmo? Primeiramente, flex EPS do time, nós temos o Naga. Naga foi um cara que jogou até o meio de 22 com o Paris Eternal, ele começa em 2020. E em 2024 ele joga com o Team Peps e posteriormente com a compra do Team Peps, a fusão do Team Peps com Gladiator Gaming, o time da Red Bull, que é a GG Peps, que é conhecido como GG Peps na OWCS. E por um tempo ele joga como o time mais forte da região na WCS, da EMEA. O que é muito absurdo se você for ver os times que tinham lá. Porra, esse time do Ence que vocês estão vendo aí agora já era daquela época. E time da SSG que também tinha na época era muito absurdo. E ver que esses caras estão... esses caras jogaram, tipo, não foram melhores no time da GG Peps, que era o time que eu considerei falar, porque é quase o time da Peps atualmente, só que tinha o Exojo e o Naga no lugar dos DPS que eles têm atualmente, que é o Willis e o Deep. E é muito esquisito pensar sobre isso, mas enfim. Ele se aposenta depois do Piece of Cake. E
Não tem muito o que eu falar sobre isso não. Ele se aposentou depois do Piece of Cake, infelizmente. E ele era um cara que foi um flex CPS muito bom, querendo ou não. Quando você joga por tanto tempo a um nível tão grande quanto ele jogou, você se torna um dos melhores flex CPS não sul-coreanos do mundo. Talvez assim, tipo, teve uma época que talvez ele só tava atrás do Kevster, o que é muito absurdo se eu pensar para pensar. Ele era um cara que sempre foi muito bom e não tem muito o que falar sobre ele não, porque ele se aposentou. Esse time é mais interessante para onde eles estão agora do que para onde eles estavam antes. Por isso, vou falar do Exodio. Muito moleque, o cara é muito novo, se eu não tô errado, ele tem 19 anos. Não, ele está com 17 atualmente. 17 ou 18? Eu acho que 17. Que nessa época ele fez, em 2024 ele fez 16 anos. E ele tava jogando na OWCS. E ele não tava jogando mal não, tá? Se você for analisar esse time do Piece of Cake, ele era o melhor jogador do time. Olha a música que tá tocando pra quando eu for começar a falar com ele, enfim. Ele joga, como eu falei anteriormente, ele joga no Sharecode no estágio 1 e no estágio 2, no 3 ele joga com Peps barra GG Peps, onde eu disse, ele era o time mais forte da região por um tempo, jogou com Naga naquele time. E é isso, ele é moleque, não jogou na Forte League, ele jogou 25 inteiro pela Genji, que foi desastroso, infelizmente ele não teve acompanhamento, o time não conseguiu treinar muito o estilo sul-coreano que eles queriam. O Huaryu não conseguiu jogar de Genji, porque era um meta muito. Na NBA o meta era muito forte de Symmetra e você não conseguia jogar o suficiente assim de Genji, principalmente que era muito round counter por Symmetra. E foi várias situações infortúneas. E quando era pra eles talvez classificarem pra LAN do último ano, aconteceu uma coisa horrível que a internet do Exodio caiu e eles não tinham alguém pra jogar no lugar dele. Então eles jogaram 2 mapas inteiros com um a menos contra o Team Peps. Olha que irônico. E acabou que eles não conseguiram ganhar, obviamente, porque estavam sem momento nenhum e tudo. Perdendo os 3-0 pro Team Peps e perderam a vaga no playoffs. No playoffs não, né? Na World Finals, que é muito triste mesmo. E se torna mais triste porque o time desbandiu, a gente não jogou mais, não tirou o time da EMEA. E o Exodio não conseguiu encontrar um time para o primeiro estágio de 2026. O que é muito triste, sabendo que ele é uma das maiores promessas que a gente tem, principalmente fora da Coreia do Sul. No mundo, no geral, ele é uma das maiores promessas, mas principalmente fora da Coreia do Sul, ele é uma gigantesca. E é isso, eu acho que talvez ele encontre um time pro estágio 2, eu espero. Talvez ele consiga entrar num time que tá precisando de um hitscan, ou até no time da NA que tá precisando de hitscan, porque a gente sabe que o pessoal da EA consegue jogar com ping na NA. Temos muitos jogadores fazendo isso. E é isso. Tomara que ele consiga um time, porque ele é um cara muito divertido assim. Saber que ele é novão também é muito massa. E é isso. Torcendo demais, torcida forte por ele. Passando agora para o tanque do time. E é o Thread. Thread, coitado, meu filho. Ele não tem Overwatch League. Ele passa rapidamente pela Ox Oblivion e pela Hype na EMEA. Ele joga no Team Peps barra GG Peps do meio de temporada. E eu sei que vai parecer, porra, todos eles jogaram lá. Não, esse é o último jogador que joga lá. E depois da Piece of Cake, ele joga pela Alcatia no começo de 2025. Passa rapidamente pela Pipes no estágio 2 e vai pra Genji no estágio 3, onde acontecem desastres, como vocês ficaram sabendo, como eu falei anteriormente. Que não seja, que como eu disse anteriormente, não é culpa dele, é mais culpa do management do time que contratou jogadores errados para horas erradas, regiões erradas. E é isso. Depois ele faz a mesma coisa que eu falei que o Chopper fez lá atrás. Chopper não, Rocket ou Chopper, não lembro agora. Eu só sei que ele vai pra NA e joga pra um time do Masters por um tempinho pra nos aquecer, que é o Dreamland. E depois ele é chamado pela DSG, onde novamente ele não tem culpa do rebaixamento deles. É o que eu falei, jogo de time, e quando 2/5 do seu time não está jogando de nível nem perto no nível de profissional, você não consegue carregar o time. Enfim, como eu disse, a culpa não é dele atualmente pela DSG, e nem era também do
que eu tava falando? Que jogou pela DSG, do Hiker, sabe? E é isso. Ele é um cara que joga bem e me entristece um pouco ver ele em um time que tá tão mal contra a DSG, quanto a DSG. Passando agora para os suportes, temos o flex suporte do time, o Sayo. Oh, como eu gosto desse homem. Sayo é um cara que não tem história na Overwatch League e ele joga pela Alcad, Piece of Cake e pela Ultimates em 2025. E ele também joga no final do ano, perdão pela parada. Ele joga o começo, os 2 primeiros estágios, eu acho, se não estou errado. Ele joga pela The Ultimate e no último ele joga pela Team Vision. Um time muito esquisito que a Team Vision tinha, que eu também gostaria de falar um pouco sobre, mas eu não vou conseguir falar porque não tem tempo. Atualmente parece brincadeira, mas atualmente ele joga pela DSG, onde ele foi rebaixado junto com o Thread. E como eu disse, não foi culpa dele o rebaixamento. Não é culpa do Sayo. Não é culpa do PG, nem do Sayo, nem do Thread aquele rebaixamento. É totalmente culpa do Lep e do Thread. Não, PG, Sayo e Thread não é culpa do Rocket e do Lep. Infelizmente, porque eu acho tanto o Lep quanto o Rocket jogadores que conseguiram jogar bem nos últimos anos. Como eu tinha falado, né? Do Rocket, que não tava jogando bem. O Lep nem tá nesse, não vai estar nenhum dos vídeos. Mas é foda. E enfim, me entristece ver, porque ele jogou bem esse estágio. E me entristece ver esse time tão foda, que tinha um roster tão legal, não conseguir jogar no nível deles, no nível que eles poderiam ter jogado esse semestre, esse primeiro estágio. Enfim, terminando, nós temos o Crispy, que é um dos meus jogadores favoritos, e que ele tem uma dupla muito legal com o Kineo. Eu não tenho muito o que falar sobre, mas ele é um cara que, pra variar, não tem Overwatch League, começa 2024 Next Oblivion e joga um pouco pela Twisted Minds. Depois o Piece of Cake, ele joga pela Genji por 2025 inteiro. Ele é um dos 2 jogadores que faz isso, é ele e o Exodio ficou 2025 inteiro na Genji. E como eu disse, foi um desastre aquele time da Genji. E atualmente ele joga pela Anyone's Legends, onde ele provavelmente não vai ser rebaixado, talvez esteja um estágio 2 muito bom pra ver isso daí. Esse time ficou em 4º lugar e quase conseguiu classificar para World Finals. Foi por muito pouco que eles não conseguiram classificar. E é isso. Saber que esse time tá aí. Esses jogadores, eles acabaram virando meio tipo arauto do caos, como vocês podem ver. Só o Naga que não joga mais depois desse time. Todos os outros foram para um time que aconteceu algum desastre, ou pela Genji ou pela DSG. Por isso que eu escolhi esse time, eu achei interessante, porque esse time foi bem. Essa é a seção do vídeo. É um time que foi bem, ele quase classifica pra LAN. E quando os jogadores se separaram, eles fizeram desastres. Foram desastrosas as passagens deles em outros lugares. E a maioria das vezes não foi por culpa deles. Isso que eu acho interessante desse time, porque o Thread jogou bem pela DSG e pela... Ele joga bem pela DSG e pela Genji. E ele... o Exodio joga bem pela Genji. O Crispy jogou bem pela Neoslides e pela Genji. O Exodio jogou bem pela Genji. E o Sayo jogou bem pela DSG. E ver que esses jogadores jogaram bem, mas não conseguiram transferir tipo o gene clutch que eles tinham para outros, é muito triste, mas é muito engraçado. Por isso que esse time tá aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui. Vai ter a parte 3, que vai ser sobre os times de 2025. Mas essa parte eu espero que saia essa semana ainda. Talvez saia quinta-feira. Enfim, vamos ver. E é isso. Muito obrigado pelo vídeo, fiquem espertos. E é nóis, vai ter mais vídeos assim, um pouquinho mais editados, um pouquinho mais falando sobre a história. Nos próximos tempos eu tenho até a ideia de um vídeo muito interessante mais pra frente, porque eu vou ter que aprender a usar o software que eu uso pra editar. Aliás, é o Kdenlive. Se alguém tiver tipo algumas aulas, algumas coisas assim, fala comigo pra me ajudar. Se alguém tá vendo isso daí, se alguém chegou aqui atrás até o final. E é isso. Obrigado, fiquem com o vídeo, é nóis.